Meu nome é professor Michio Kaku. Sou físico teórico, futurista e um apaixonado defensor da busca pelo conhecimento nas estrelas. Durante toda a minha vida, olhei para o céu noturno não apenas como um vasto oceano de fusão nuclear e gravidade, mas como um mistério esperando para ser resolvido. A pergunta que assombra a humanidade desde que o primeiro hominídeo olhou para cima e viu pontos de luz na escuridão é: estamos sozinhos? É a questão suprema. A resposta sim é aterrorizante, pois significa que somos a única consciência em um universo morto. A resposta não é igualmente aterrorizante, pois significa que compartilhamos o cosmos com inteligências que podem ser incompreensíveis, divinas ou hostis. Mas hoje eu não estou aqui para especular se eles existem. A matemática da probabilidade, a equação de Drake e a vastidão de trilhões de exoplanetas sugerem fortemente que a vida deve existir. Eu estou aqui para destruir um sonho diferente. O sonho do primeiro contato. Todos nós crescemos alimentados pela ficção científica. De ET, o extraterrestre, a contatos imediatos do terceiro grau. De Star Trek a Chegada. Hollywood nos vendeu uma mentira reconfortante. A mentira de que, quando os encontrarmos, haverá um diálogo. A ideia de que trocaremos fórmulas matemáticas, compartilharemos músicas, discutiremos filosofia e talvez até apertaremos as mãos, ou tentáculos. Acreditamos que a matemática é a linguagem universal e que, com tempo e paciência, duas espécies inteligentes inevitavelmente encontrarão um terreno comum. Em 1977, a NASA lançou as sondas Voyager. A bordo, colocamos o famoso disco de ouro, um cartão postal para o universo, contendo saudações em 55 línguas, sons de baleias, o choro de um bebê, a música de Bach e Chuck Berry. Foi um ato de esperança suprema, um convite para jantar enviado para sua escuridão. Mas, como físico que estuda as limitações fundamentais da realidade, preciso ser o portador das más notícias. Esse disco de ouro não é um convite, é um monumento à nossa ingenuidade. Acreditar que podemos nos comunicar com uma inteligência extraterrestre é o auge da arrogância antropocêntrica. É assumir que o universo pensa como nós, sente como nós e organiza a informação como nós. Hoje, vou apresentar a tese de que a comunicação com alienígenas é, para todos os fins práticos e teóricos, impossível. Não estou dizendo que não podemos detectar um sinal. Podemos, um dia, captar um bip rítmico vindo de Andrômeda. Mas detecção não é comunicação. Comunicação exige troca de significado. Exige contexto compartilhado. Exige uma sincronia temporal e cognitiva que o universo físico proíbe. A barreira que enfrentamos não é apenas a vastidão do espaço, embora essa seja colossal. A barreira real é o abismo semântico. Pense no filme A Chegada, onde uma linguista aprende a língua circular de alienígenas visitantes e isso muda a forma como ela percebe o tempo. É um filme lindo, mas é fantasia pura. Na realidade, se uma nave pousasse amanhã, é muito provável que não conseguíssemos nem identificar o que é a nave e o que é o alienígena. É provável que seus processos de pensamento não sejam baseados em lógica binária, nem em causalidade linear, nem em individualidade. Tentar conversar com eles seria como tentar explicar a Constituição dos Estados Unidos para uma colônia de fungos ou para um algoritmo de negociação de alta frequência. Não há terreno comum. Não há pedra de Roseta para a biologia de outro mundo. Neste vídeo, vamos dissecar as camadas dessa impossibilidade. Vamos começar com a tirania da velocidade da luz, que transforma qualquer tentativa de conversa em um exercício de arqueologia, onde a resposta para o seu olá chega milênios depois que sua civilização já virou pó. Isso não é um diálogo, é um monólogo gritado para fantasmas. Depois, vamos mergulhar na biologia cognitiva. Vamos olhar para a Terra.
Nós compartilhamos este planeta com criaturas altamente inteligentes, baleias, golfinhos, polvos. Compartilhamos 99% do DNA com chimpanzés. Vivemos no mesmo ambiente, respiramos o mesmo ar, estamos aqui há milhões de anos juntos. E, no entanto, não conseguimos ter uma conversa simples com um golfinho. Se não conseguimos nos comunicar com uma mente que evoluiu no oceano ao nosso lado, por que acreditamos que poderemos nos comunicar com uma mente que evoluiu em uma atmosfera de metano, sob a luz de 3 sóis, baseada em silício ou plasma? O problema da baleia é a prova definitiva da nossa solidão linguística. Além disso, vamos explorar a indiferença de escala. O físico Michio Kaku, eu mesmo, em meus momentos de reflexão mais profunda, costuma usar a analogia do formigueiro. Quando estamos construindo uma superestrada e encontramos um formigueiro, nós descemos do trator para tentar ensinar geometria para as formigas? Nós tentamos estabelecer um tratado de paz com a rainha das formigas? Não. A diferença de escala tecnológica e intelectual é tão grande que as formigas nem sequer nos percebem como seres inteligentes. Para elas, somos apenas uma força da natureza, incompreensível e inevitável. Uma civilização capaz de viajar entre as estrelas estaria para nós, assim como nós estamos para as formigas. Eles não falariam conosco não porque não podem, mas porque não teríamos nada interessante a dizer. Para eles, nossos problemas, nossa arte e nossa ciência seriam tão primitivos quanto o feromônio de um inseto. E, finalmente, vamos confrontar o tempo profundo. Civilizações não duram para sempre. A janela de oportunidade em que uma espécie possui radiotelescópios, mas ainda não se autodestruiu ou transcendeu para uma forma de existência digital indetectável, é minúscula. A probabilidade de 2 civilizações estarem nessa janela, ao mesmo tempo, olhando uma para a outra, é estatisticamente nula. Estamos tentando acertar uma bala com outra bala, no escuro, enquanto ambas as balas estão se desintegrando. Portanto, prepare-se para abandonar o romantismo de Carl Sagan. Prepare-se para olhar para o céu não como uma sala de chat, esperando para ser acessada, mas como um deserto de silêncio intransponível. O que vou lhe mostrar nas próximas 2 horas é que a solidão da humanidade não é um acidente, é uma lei da natureza. A Torre de Babel não nos separou apenas uns dos outros. A física e a biologia nos separaram das estrelas. A comunicação é um milagre local, restrito à nossa pequena biosfera. Lá fora, no grande vazio, o que impera é o ruído e o isolamento. Bem-vindo à realidade do impossível. Bem-vindo ao grande silêncio. Para entender por que o sonho do contato imediato é, na verdade, um pesadelo logístico, precisamos visitar a cela da nossa prisão cósmica. E o nome do nosso carcereiro é, mais uma vez, Albert Einstein. A sua teoria da relatividade especial estabeleceu uma lei inquebrável no universo, a velocidade da luz, c. É o limite absoluto de velocidade para qualquer coisa que carregue informação ou massa. 300.000 quilômetros por segundo. Na escala humana, na escala da nossa vida diária aqui na Terra, a luz parece instantânea. Você acende o interruptor e a sala se ilumina sem atraso perceptível. Nossas telecomunicações globais funcionam porque o sinal pode dar 7 voltas e meia na Terra em um único segundo. Isso criou em nós a falsa intuição de que a comunicação é síncrona, de que podemos falar e ser ouvidos no mesmo momento. Mas a Terra é um grão de poeira. Quando tentamos aplicar essa intuição humana à escala galáctica, a realidade física nos dá um tapa na cara. A velocidade da luz, que parece tão rápida aqui, é dolorosamente, excruciatingamente lenta na escala do cosmos. Vamos olhar para o nosso quintal. A estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, está a cerca de 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que um sinal de rádio, viajando na velocidade máxima permitida pelo universo, leva mais de 4 anos para chegar lá. Vamos imaginar o cenário ideal, o sonho dourado dos entusiastas do SET. Amanhã,
nossos radiotelescópios captam um sinal inegavelmente artificial vindo de um planeta orbitando Próxima Centauri. O mundo entra em festa. Nós finalmente não estamos sozinhos. Nós preparamos nossa resposta. Os maiores cientistas, filósofos e artistas se reúnem para compor a mensagem perfeita. Olá, somos a Terra. Viemos em paz. Quem são vocês? Nós apontamos nossas antenas mais poderosas e transmitimos. E então, o que acontece? Nada. Silêncio. Durante 4 anos e 2 meses, nossa mensagem viaja pelo vazio frio. A geração que a enviou continua suas vidas. Presidentes mudam, guerras começam e terminam, novas tecnologias são inventadas. Finalmente, a mensagem chega lá. Vamos assumir um milagre, que eles têm antenas apontadas para nós naquele exato momento, que eles detectam o sinal, que eles entendem que é uma mensagem e que eles conseguem decodificá-la instantaneamente. Uma série de suposições monumentalmente improváveis que abordaremos mais tarde. Mas vamos supor que eles consigam. Eles ficam entusiasmados. Eles formulam sua resposta imediatamente. Olá, Terra. Nós somos os Proximanos. Ficamos felizes em conhecê-los. Aqui está a nossa enciclopédia galáctica. Eles transmitem de volta. Agora, nós esperamos mais 4 anos e 2 meses. O tempo total para uma única troca de oi, ida e volta, é de quase 8 anos e meio. Um cientista que começou sua carreira no início dessa conversa já estará no meio de sua vida profissional quando a primeira resposta chegar. Isso não é um diálogo. Isso é uma troca de correspondência extremamente lenta. E lembre-se, este é o nosso vizinho mais próximo. É como se a única pessoa com quem você pudesse falar vivesse do outro lado do mundo e a única forma de comunicação fosse enviar uma carta em uma garrafa pelo oceano. Agora, vamos expandir para sua escala real da nossa galáxia, a Via Láctea. Ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. A maioria das estrelas que você vê no céu noturno está a centenas ou milhares de anos-luz de distância. Se detectarmos um sinal vindo de uma civilização na nebulosa de Órion, a cerca de 1.300 anos-luz de distância, não estamos ouvindo uma transmissão ao vivo, estamos ouvindo fantasmas. O sinal que estamos recebendo hoje foi enviado quando o Império Romano estava caindo e a Europa entrava na Idade das Trevas. A civilização que enviou esse sinal pode já ter desaparecido há 1000 anos. Eles podem ter se autodestruído, evoluído para algo irreconhecível ou transcendido para um plano digital. Se decidirmos responder a esse sinal de Órion hoje, nossa resposta só chegará lá no ano 3325. Quem estará lá para receber? A Terra do ano 3325 será tão diferente da Terra de hoje quanto nós somos diferentes dos antigos sumérios. A nossa própria espécie pode não existir mais, ou pode ter se transformado em algo pós-humano que não se importa mais com aquela velha mensagem de rádio. O conceito de conversa exige que os dois interlocutores existam simultaneamente e mantenham uma continuidade cultural e tecnológica durante o tempo da troca. A prisão da velocidade da luz torna isso estatisticamente impossível para 99,9% da galáxia. Nós chamamos isso de lag cósmico, e esse lag destrói a possibilidade de contexto. Uma conversa depende de contexto compartilhado. Como está o tempo aí? Quem ganhou o jogo ontem? Você viu a nova descoberta científica? Essas perguntas só fazem sentido se houver sincronia temporal. Quando a pergunta leva 1000 anos para chegar e a resposta leva mais 1000 para voltar, o contexto desaparece. O tempo mudou. O jogo foi esquecido há séculos e a ciência se tornou obsoleta. O que resta não é comunicação, é arqueologia de dados. Portanto, o 7, a busca por inteligência extraterrestre, não é como tentar sintonizar uma estação de rádio para ouvir um programa ao vivo. É mais como ser um paleontólogo cavando no deserto, esperando encontrar um fragmento de osso fossilizado. Se encontrarmos um sinal, será um artefato de uma era passada,
uma mensagem em uma garrafa lançada por alguém que provavelmente já se afogou no oceano do tempo há muito, muito tempo. A velocidade da luz garante que, mesmo em uma galáxia cheia de vida, cada civilização esteja efetivamente isolada em sua própria bolha temporal. Podemos ver os ecos do passado uns dos outros, mas não podemos tocar o presente uns dos outros. O universo é vasto demais para chamadas telefônicas. E a espera por uma resposta pode ser mais longa do que a vida útil da nossa própria civilização. Vamos deixar de lado, por um momento, a tirania da física e a vastidão do espaço. Vamos supor que, por algum milagre da tecnologia, conseguíssemos superar a barreira da luz. Vamos imaginar que uma nave alienígena pouse amanhã no gramado da Casa Branca, ou que recebamos um sinal de rádio instantâneo e claro. A barreira física desapareceu. Agora, estamos frente a frente. E é exatamente neste momento que colidimos com uma barreira ainda mais intransponível, uma parede invisível que a ficção científica tem tentado esconder de nós por um século: a barreira cognitiva. Para entender a profundidade desse abismo, não precisamos olhar para as estrelas. Precisamos olhar para os nossos oceanos. Nós compartilhamos este planeta com outra inteligência. Uma inteligência antiga, complexa e social. Estou falando dos cetáceos, as baleias e os golfinhos. Eles têm cérebros maiores e mais convolutos que os nossos. Eles têm linguagem complexa. Sabemos que eles têm dialetos regionais, que dão nomes uns aos outros, assobios de assinatura e que passam informações culturais de geração para geração. Eles vivem no mesmo planeta que nós, respiram o mesmo ar, ou quase, estão sujeitos à mesma gravidade e compartilham um ancestral evolutivo comum conosco. Compartilhamos cerca de 90% do nosso DNA com eles. E, no entanto, apesar de décadas de estudos, supercomputadores e inteligência artificial tentando decifrar seus sons, nós não temos a menor ideia do que eles estão dizendo. Nós não conseguimos ter uma conversa simples com uma criatura que evoluiu ao nosso lado por milhões de anos. Se não conseguimos transpor a barreira comunicativa com um primo mamífero que compartilha nossa biologia baseada em carbono e DNA, o que nos faz pensar, em nossa arrogância suprema, que poderemos conversar com uma entidade que evoluiu a 1000 anos-luz de distância, em um ambiente completamente alienígena? O problema da baleia é a prova definitiva de que a inteligência não garante a intercomunicabilidade. A inteligência é moldada pelo ambiente, pelo corpo e pela necessidade de sobrevivência específica daquela espécie. O mundo mental de uma baleia, que vê através do som, ecolocalização e vive em um ambiente tridimensional de flutuação constante, é radicalmente diferente do mundo mental de um primata bípede que vive em savanas bidimensionais e depende da visão. Nossos conceitos fundamentais de cima, baixo, fronteira e propriedade podem não fazer sentido para eles. Agora, aplique isso a um alienígena. A ficção científica nos condicionou a esperar humanos com máscaras de borracha. Esperamos que eles tenham 2 olhos, uma boca, cordas vocais e, o mais importante, uma lógica linear semelhante à nossa. Mas a evolução em outros mundos não tem obrigação nenhuma de seguir o modelo vertebrado terrestre. Imagine uma inteligência que evoluiu como uma colônia, como as formigas ou abelhas, onde não existe o conceito de eu. Como você diz olá para uma mente colmeia? O conceito de indivíduo não existe para eles. Começar uma mensagem com "eu represento a Terra" seria um erro de sintaxe fundamental. Ou imagine uma inteligência baseada em polvos. Na Terra, os polvos têm neurônios distribuídos por todo o corpo. Seus braços pensam de forma semi-independente. Se encontrarmos uma civilização de polvos espaciais, a própria estrutura do pensamento deles seria descentralizada. Eles poderiam processar informações em paralelo, não em série. A ideia de uma frase com sujeito, verbo e predicado, uma linha reta de causalidade,
poderia ser incompreensível para uma mente que pensa em redes simultâneas. E então, chegamos ao mito da matemática universal. Carl Sagan e muitos cientistas brilhantes argumentaram que, mesmo que a biologia seja diferente, a matemática é a mesma. 2 mais 2 são 4 em qualquer lugar da galáxia. O π é sempre 3.459. Portanto, poderíamos usar a matemática como a pedra de Roseta. Mas será que isso é verdade? Essa é uma visão platônica da matemática, a ideia de que a matemática existe lá fora e nós a descobrimos. Mas existe uma visão concorrente na neurociência e na filosofia, a de que a matemática é uma invenção do cérebro humano para organizar a nossa percepção da realidade. A nossa matemática é baseada em objetos discretos. 1 dedo, 2 dedos. 1 pedra, 2 pedras. Porque evoluímos como caçadores-coletores que precisavam contar coisas. Mas e se a inteligência alienígena for baseada em fluidos e não em sólidos? Em um mundo fluido, não existem objetos discretos, apenas gradientes e fluxos contínuos. A matemática deles seria baseada em cálculo diferencial e dinâmica de fluidos desde o princípio, talvez sem nunca ter desenvolvido o conceito de números inteiros. Tentar ensinar 1, 2, 3 para eles seria tão confuso quanto tentar explicar a cor azul para um cego de nascença. Eles poderiam ter uma tecnologia avançada, baseada em manipulação de campos magnéticos ou biotecnologia orgânica que não usa a nossa matemática binária ou decimal. A ponte que achávamos ser universal pode ser, na verdade, uma ponte que só existe na nossa cabeça. Além disso, temos a barreira sensorial. Toda a nossa linguagem é baseada em metáforas sensoriais. Nós vemos o que você quer dizer. Algo cheira mal. Isso é áspero. Se a espécie alienígena não tiver olhos ou ouvidos, mas perceber o universo através de detecção de ondas gravitacionais ou espectrometria química, cheiro, todo o nosso vocabulário e a estrutura das nossas ideias perdem o sentido. O filósofo Ludwig Wittgenstein disse uma frase famosa: "Se um leão pudesse falar, nós não conseguiríamos entendê-lo." Ele quis dizer que a linguagem não é apenas um código, é um reflexo de uma forma de vida. O mundo de um leão, feito de caça, cheiros, território e instinto predatório, é tão diferente do nosso mundo de escritórios, leis e cafés, que mesmo se as palavras fossem traduzidas, o significado se perderia. O alienígena é o leão elevado à enésima potência. O Umwelt, o universo subjetivo, deles não intercepta o nosso. Há também a questão da velocidade do pensamento. Nós, humanos, operamos em uma escala de tempo neurológica de milissegundos. Nossa linguagem e nossa troca de informações acontecem nessa velocidade. Mas imagine uma forma de vida baseada em cristais ou em processos geológicos lentos, que leva 1 ano para formular um único pensamento. Para eles, nós seríamos como mosquitos zumbindo, rápidos demais para serem percebidos como inteligentes. Ou o oposto, uma inteligência artificial ou cibernética que opera na velocidade da luz, trocando o equivalente a bibliotecas inteiras de informação em nanosegundos. Para eles, nossa conversa seria tão insuportavelmente lenta que eles morreriam de tédio antes que terminássemos de dizer olá. A sincronia cognitiva é necessária para a comunicação, e não há razão para acreditar que o universo padronizou a velocidade do pensamento. E não podemos esquecer o perigo dos conceitos abstratos: paz, amor, guerra, justiça, Deus. Esses são conceitos puramente humanos, derivados da nossa história social e evolutiva de primatas tribais. Projetar esses conceitos em alienígenas é o erro fatal de filmes como Contato. Por que uma espécie que se reproduz por mitose ou clonagem entenderia o conceito de amor romântico?
Por que uma espécie que obtém energia diretamente de sua estrela, através de fotossíntese, entenderia o conceito de guerra por recursos? Por que uma espécie imortal entenderia o medo da morte ou a religião? Quando enviamos mensagens de paz, estamos enviando um ruído semântico. A palavra paz só faz sentido se você entende o conceito de guerra. Se eles não têm o conceito de conflito violento porque a evolução deles foi simbiótica e não competitiva, a nossa mensagem de paz pode ser interpretada como uma ameaça ou simplesmente como absurda. Estamos gritando para o vazio, usando um código que só nós temos a chave, baseados em experiências que só nós vivemos, esperando que o universo não apenas nos ouça, mas que seja como nós. A barreira cognitiva nos diz que o outro é verdadeiramente outro, radicalmente, assustadoramente diferente. Tão diferente que, se olhássemos para eles, talvez nem reconhecêssemos vida. Se ouvíssemos a voz deles, talvez nem reconhecêssemos linguagem. A comunicação exige um espelho, e o universo não é um espelho. É um oceano profundo e escuro, cheio de formas que nossa mente de primata simplesmente não foi projetada para processar. Até agora, discutimos o espaço, a biologia e a linguagem. Discutimos o onde e o como. Mas existe uma pergunta que é, estatisticamente, muito mais devastadora para as nossas esperanças de contato do que qualquer distância física. A pergunta é: quando? O universo tem 13,8 bilhões de anos. A Via Láctea tem quase a mesma idade. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. A humanidade tecnológica, capaz de enviar e receber sinais de rádio, tem apenas cerca de 100 anos. Quero que você visualize essa desproporção. Imagine que a história do universo é uma estrada que vai de Nova York a São Francisco. A era em que a humanidade tem sido capaz de se comunicar com as estrelas corresponde a menos do que a espessura de um fio de cabelo colocado na última milha dessa estrada. Isso nos leva ao problema fundamental do desencontro temporal. Para que a comunicação ocorra, não basta que duas civilizações existam na mesma galáxia. Não basta que elas estejam próximas o suficiente. Elas precisam estar ligadas ao mesmo tempo, e na escala do tempo geológico e cósmico, ao mesmo tempo é um alvo incrivelmente pequeno e difícil de acertar. Este é o fator L, na famosa equação de Drake, o tempo de vida de uma civilização tecnológica. E é aqui que o sonho do contato morre, uma morte silenciosa e solitária. Imagine que você está em um estádio de futebol completamente escuro, à noite. O estádio representa a nossa galáxia e sua história. Você tem uma lanterna que só funciona por 1 milissegundo. O seu objetivo é ver outra lanterna piscando na escuridão. Existem milhares de outras pessoas no estádio com lanternas. Parece promissor, certo? Mas se cada uma dessas pessoas também acender sua lanterna por apenas 1 milissegundo, em momentos aleatórios, durante a duração de uma partida de 90 minutos, qual é a probabilidade de você e outra pessoa acenderem a luz, exatamente no mesmo instante, e estarem olhando na direção certa? É praticamente zero. O estádio pode estar cheio de pessoas, mas você nunca verá ninguém. Você verá apenas a escuridão eterna. As civilizações não são imortais. Como discutimos anteriormente, elas enfrentam grandes filtros. Elas surgem, desenvolvem tecnologia, florescem e, inevitavelmente, colapsam ou desaparecem. Seja por guerra nuclear, colapso ecológico, pandemias, inteligência artificial hostil ou simplesmente estagnação e decadência. Vamos ser otimistas e supor que uma civilização tecnológica dure 10 mil anos. Isso é o dobro de toda a história humana registrada. 10 mil anos parece uma eternidade para nós. Mas em uma galáxia de 13 bilhões de anos, 10 mil anos é um flash, é um estalar de dedos. Se uma grande civilização surgiu em um planeta orbitando a estrela Betelgeuse há 100 milhões de anos,
O que é ontem em termos cósmicos? Eles construíram cidades, escreveram poesias, decifraram o átomo e enviaram sinais de rádio poderosos para o espaço. Mas nós éramos apenas pequenos mamíferos fugindo de dinossauros. Os sinais de rádio deles varreram a Terra, passaram por nós e seguiram viagem para o vazio. Ninguém ouviu. Hoje, a civilização deles já virou poeira. Suas estrelas mudaram e seus sinais se dissiparam. Agora que nós ligamos nossos radiotelescópios, o silêncio reina. Perdemos a chamada por 100 milhões de anos. O inverso também é verdadeiro. Nós estamos enviando nossos episódios de I Love Lucy e nossos sinais de radar para o espaço agora. Eles viajarão por milênios. Talvez, daqui a 1 bilhão de anos, uma nova civilização surja em um mundo distante. Aponte suas antenas e capte nosso sinal. Eles ficarão maravilhados. Mas nós já teremos desaparecido há muito tempo. Nossos ossos terão virado combustível fóssil. O Sol terá engolido a Terra. Isso significa que o céu não está vazio. Ele é um cemitério. Quando olhamos para as estrelas, estamos olhando para o passado. A luz que vemos partiu há séculos ou milênios. Se detectarmos um sinal alienígena hoje, não estaremos estabelecendo uma linha direta com um amigo. Estaremos ouvindo a gravação deixada em uma secretária eletrônica cósmica por alguém que já morreu. O 7, a busca por inteligência extraterrestre, não é telecomunicação, é arqueologia forense. Estamos procurando por fantasmas no rádio. Estamos procurando os ecos eletromagnéticos de mundos falecidos. E há uma camada adicional de ironia cruel. A janela de rádio. Nós assumimos que civilizações avançadas usam rádio para sempre. Mas olhe para a nossa própria evolução tecnológica. Nós usamos rádio de alta potência, transmitindo omnidirecionalmente, para todos os lados, por apenas algumas décadas no século XX. Hoje, estamos mudando para fibra ótica, transmissões a laser direcionadas e comunicações digitais criptografadas e comprimidas, que para um observador externo parecem apenas ruído branco estático. A Terra está ficando rádio-silenciosa. Estamos parando de vazar sinais para o espaço, não porque estamos morrendo, mas porque estamos ficando mais eficientes. É muito provável que uma civilização alienígena passe pela fase de rádio barulhento muito rapidamente, talvez em apenas 100 ou 200 anos, antes de mudar para tecnologias de comunicação indetectáveis, como neutrinos, emaranhamento quântico ou algo que nem conseguimos imaginar. Isso reduz a janela de contato de 10 mil anos para meros séculos. A chance de duas civilizações estarem nessa fase primitiva e barulhenta simultaneamente e próximas o suficiente é estatisticamente nula. É tentar acertar uma bala com outra bala enquanto ambas estão invisíveis. Talvez o universo esteja cheio de conversas, mas elas estão acontecendo em canais que não podemos sintonizar, através de meios que não compreendemos, entre entidades que já superaram a necessidade de gritar para o vazio. Nós somos como uma tribo na Amazônia tentando ouvir os tambores de outra tribo, sem saber que o ar ao redor está cheio de sinais de Wi-Fi, GPS e rádio celular. O silêncio que ouvimos não é prova de ausência, é prova de obsolescência tecnológica ou de desencontro temporal. Pense no misterioso sinal WOW, captado em 1977. Foi um pico intenso de ondas de rádio, com a assinatura exata que esperávamos de uma inteligência artificial. Durou 72 segundos e nunca mais se repetiu. Cientistas passaram décadas apontando telescópios para aquela região do céu, esperando ouvir de novo. Nada. Apenas silêncio. O que foi aquilo? Pode ter sido um fenômeno natural desconhecido. Mas a hipótese mais assustadora é que aquilo foi, de fato, um sinal. Talvez fosse o último suspiro de uma transmissão automática de uma antena prestes a ser desligada. Ou talvez fosse o feixe de varredura de uma nave que passou por nós e seguiu viagem. O fato de nunca ter se repetido ilustra perfeitamente o problema temporal.
No universo, as coisas acontecem em escalas de tempo que não coincidem com a paciência humana ou com o financiamento de subsídios científicos. Nós somos prisioneiros do agora. Mas o agora é uma ilusão local. No cosmos, não existe agora universal. O que existe são ilhas de tempo isoladas pela velocidade da luz e separadas por abismos de eras geológicas. A probabilidade diz que a Via Láctea já hospedou milhares de civilizações e hospedará milhares mais no futuro. Mas a probabilidade também diz que elas nunca se encontrarão. Elas são navios que passam na noite, separados por oceanos de tempo tão vastos que a luz de um se apaga antes de alcançar o convés do outro. A comunicação exige sincronia. O universo oferece apenas anacronismo. Estamos condenados a chegar sempre atrasados para a festa, encontrando apenas as xícaras quebradas e as cinzas frias da fogueira, perguntando: havia alguém aqui? E a resposta do vento solar é sempre a mesma: sim, mas não agora. Vocês perderam a vez. A impossibilidade de se comunicar com alienígenas não é porque eles não existem. É porque o tempo é a distância mais longa de todas, e nenhuma nave, nenhum rádio, nenhum pensamento pode cruzar a barreira entre o que foi e o que é. Nós estamos sozinhos no presente, porque o presente é um lugar muito, muito pequeno em um universo muito, muito antigo. Até agora, passamos muito tempo discutindo as limitações físicas, biológicas e temporais que nos impediriam de falar com eles. Mas há uma suposição oculta em toda essa discussão, uma premissa arrogante que está no centro de quase todas as nossas histórias de ficção científica. Nós assumimos que se eles soubessem que estamos aqui, eles quereriam falar conosco. Assumimos que somos interessantes. Assumimos que a humanidade é um evento cósmico digno de nota, uma curiosidade fascinante que atrairia a atenção de qualquer inteligência superior. Gostamos de imaginar que somos os protagonistas da galáxia. Mas e se não formos? E se a razão do silêncio não for porque eles não conseguem nos ouvir, mas simplesmente porque não se importam? Para ilustrar isso, eu costumo usar uma analogia que chamo de a hipótese do formigueiro. Quero que você imagine que está caminhando por uma estrada rural. De repente, você vê um formigueiro à beira do caminho. As formigas estão ocupadas, correndo, construindo túneis, coletando folhas, vivendo suas vidas complexas de insetos. Agora, eu lhe pergunto. Você desce até o formigueiro e diz: olá, formigas. Eu sou um ser humano. Eu trago para vocês presentes. Eu trago energia nuclear, trago a internet, trago a filosofia de Kant e a música de Beethoven. Você tenta estabelecer um tratado de paz com a rainha das formigas. Você tenta ensinar álgebra para as operárias? Claro que não. A ideia é ridícula. A distância cognitiva e tecnológica entre você e a formiga é tão vasta que a comunicação é irrelevante. Você não odeia as formigas. Você não quer necessariamente o mal delas. Você é apenas indiferente. Se você estiver construindo uma superestrada de 10 pistas e o formigueiro estiver no caminho, você não declara guerra às formigas. Você simplesmente passa o trator por cima delas. As formigas nem sequer compreendem o que aconteceu. Para elas, não foi uma ação política ou militar. Foi uma força da natureza, incompreensível e avassaladora. Agora aplique essa escala ao universo. Nós somos as formigas. Uma civilização capaz de viajar entre estrelas, de dobrar o espaço-tempo, de colher energia de buracos negros, estaria para nós, assim como nós estamos para o formigueiro. Eles seriam uma civilização do tipo 2 ou tipo 3 na escala de Kardashev. Nós somos o tipo 0. A diferença não é apenas de grau, é de categoria. A ficção científica como Star Trek nos enganou ao nos mostrar alienígenas que são apenas humanos, com orelhas pontudas ou testas enrugadas. Eles têm o mesmo nível de tecnologia que nós, ou um pouco superior. Eles têm as mesmas motivações: guerra, comércio, diplomacia. Isso permite que o Capitão Kirk converse, lute
ou negocie com eles. É reconfortante, mas é falso. Na realidade, uma civilização que conseguiu sobreviver por milhões de anos estaria tão à frente de nós que nossas preocupações seriam invisíveis para eles. O que poderíamos oferecer em uma conversa? Nossa ciência? Para eles, nossa física quântica e nossa relatividade geral seriam como a aritmética de uma criança de jardim de infância. Eles já teriam resolvido a teoria de tudo há eras. Nossa arte? Talvez, mas será que nós paramos para apreciar a arte de como as formigas organizam seus túneis? Provavelmente, a nossa cultura pareceria primitiva, repetitiva e bárbara. Nossos recursos? O que a Terra tem que não pode ser encontrado em trilhões de asteroides mortos e inabitados, onde a extração é mais fácil e não há macacos nativos irritantes com armas nucleares? Água, ouro, minerais raros. O universo está transbordando disso. Eles não precisam vir aqui para roubar nossa água. Portanto, a barreira da indiferença sugere que eles podem saber que estamos aqui. Eles podem ter escaneado a Terra há 1000 anos. Mas eles nos classificaram como vida biológica não inteligente ou civilização pré-planetária instável e seguiram em frente. Talvez eles tenham colocado uma placa de não perturbe ao redor do nosso sistema solar, como nós fazemos com reservas naturais de vida selvagem, para que a gente não se machuque ou não incomode os adultos da galáxia. Isso é conhecido como a hipótese do zoológico. Eles nos observam, talvez com um leve interesse científico, mas não interagem. Você não entra na jaula do gorila para discutir o mercado de ações. Você observa de longe, e há uma possibilidade ainda mais humilhante. Talvez nem sejamos interessantes o suficiente para um zoológico. Talvez sejamos apenas ruído de fundo. Imagine que uma civilização galáctica se comunica usando ondas gravitacionais ou emaranhamento de neutrinos, criando uma rede de internet galáctica instantânea e complexa. Nós, com nossos ruidosos e primitivos sinais de rádio AM, FM, somos como alguém soltando sinais de fumaça no meio de Manhattan. Ninguém em Wall Street está olhando para os sinais de fumaça. Eles estão ocupados com a fibra ótica. Nós não estamos sendo ignorados por malícia, estamos sendo ignorados por obsolescência tecnológica. Estamos gritando em uma frequência que eles pararam de monitorar há 1 milhão de anos. A arrogância humana nos faz acreditar que o contato seria o momento mais importante da história do universo. Mas para uma civilização avançada, o contato com a Terra seria, na melhor das hipóteses, uma nota de rodapé em um relatório biológico automático. Planeta 3 do Sistema Sol, habitado por bípedes de carbono agressivos. Nível tecnológico, combustão fóssil. Status: provável autodestruição em 100 ciclos. Recomendação: ignorar. Essa indiferença de escala destrói a motivação para a comunicação. Comunicação requer um propósito. Trocamos informações para obter vantagem, para aprender ou para socializar. Mas se eles não têm nada a ganhar de nós, nada a aprender de nós, e se socializar conosco é tão estimulante quanto conversar com uma bactéria, por que eles responderiam ao nosso olá? O silêncio do universo pode ser simplesmente o resultado de uma hierarquia cósmica, onde os degraus da escada são tão distantes que quem está no topo não consegue nem ver quem está na base. Além disso, temos que considerar a segurança. Em uma floresta escura, cheia de predadores desconhecidos, a sobrevivência depende da discrição. Uma civilização avançada sabe que o universo é perigoso. Anunciar a sua presença ou responder a um sinal de uma civilização emergente e violenta como a nossa pode ser considerado um risco desnecessário. Por que se expor? A estratégia mais inteligente para qualquer espécie que queira durar bilhões de anos pode ser o silêncio absoluto. A indiferença, nesse caso, é uma camuflagem estratégica. Então, quando você olhar para o céu hoje à noite e se perguntar onde eles estão,
considere a possibilidade de que a pergunta esteja errada. A pergunta certa pode ser: por que eles se importariam? Nós somos uma espécie jovem, barulhenta e bagunceira, presa na superfície de uma rocha, lutando por pedaços de papel colorido e queimando dinossauros liquefeitos. Achar que o universo deve parar o que está fazendo para vir conversar conosco é o último vestígio do geocentrismo. Antes, achávamos que éramos o centro físico do universo. Agora, achamos que somos o centro moral ou intelectual. A hipótese do formigueiro nos coloca em nosso devido lugar, pequenos, frágeis e, na grande escala das coisas, profundamente irrelevantes. E é por isso que o telefone não toca. Não porque a linha está cortada, mas porque ninguém quer falar com a formiga. Chegamos ao fim da nossa jornada pelas estrelas e, infelizmente, voltamos de mãos vazias. Eu guiei vocês através das equações implacáveis da relatividade que tornam qualquer conversa um monólogo de séculos. Nós olhamos nos olhos das baleias e vimos o abismo cognitivo que separa até mesmo mentes irmãs. Nós escaneamos a linha do tempo e percebemos que somos faíscas breves na escuridão eterna, desencontrados por eras de silêncio. E, talvez o golpe mais duro para o nosso ego, confrontamos a possibilidade real de que somos simplesmente insignificantes demais, formigas na beira da estrada galáctica, indignos da atenção dos deuses estelares. A conclusão científica, despida do romantismo de Hollywood e da esperança religiosa, é severa. A comunicação com alienígenas é impossível. Não porque eles não existam, mas porque as barreiras de espaço, tempo, biologia e interesse são muros que não foram feitos para serem escalados. Estamos, para todos os efeitos práticos, isolados em nossa própria ilha de realidade. O telefone vermelho não vai tocar. A cavalaria espacial não virá nos salvar de nós mesmos. Não haverá professores cósmicos descendo dos céus para nos entregar a cura do câncer, a fusão a frio ou a paz mundial. Estamos por nossa conta. Eu sei que essa ideia provoca uma vertigem existencial. O silêncio cósmico pode parecer frio, aterrorizante e profundamente solitário. Nós, humanos, somos criaturas sociais. Evoluímos ao redor de fogueiras, contando histórias. Projetamos essa necessidade de conexão no universo. Queremos acreditar que o cosmos é uma grande fogueira e que existem outros sentados ao redor dela, esperando para ouvir nossa história. Descobrir que a fogueira está vazia ou que os outros estão tão longe que suas vozes nunca nos alcançarão, dói. É a dor da orfandade cósmica. Mas eu quero convidar você, nestes minutos finais, a reformular essa solidão. Quero que você pare de olhar para o silêncio como uma maldição e comece a vê-lo como um chamado à responsabilidade. A impossibilidade do contato externo nos força a olhar para a única direção que temos evitado, para dentro, para nós mesmos, para este pálido ponto azul. Se não podemos conversar com os alienígenas, isso torna a conversa entre nós, humanos, infinitamente mais preciosa. Pense na ironia suprema da nossa era. Construímos antenas gigantescas para tentar captar um sussurro de uma civilização a 1000 anos-luz de distância, mas não conseguimos atravessar a rua para conversar com um vizinho que vota em um partido diferente. Gastamos bilhões tentando decodificar a sintaxe de um sinal estelar hipotético, mas nos recusamos a ouvir e entender as culturas, as línguas e as dores dos nossos próprios irmãos de espécie aqui na Terra. Nós buscamos o outro nas estrelas porque falhamos em amar o outro na Terra. A busca por alienígenas sempre foi, no fundo, uma busca por salvação. Esperávamos que alguém adulto viesse nos dizer como não destruir nosso planeta. Esperávamos que uma civilização mais velha nos desse o gabarito da prova de sobrevivência. Mas a física nos diz: não há adultos vindo. Nós somos os adultos. Se a humanidade vai sobreviver ao grande filtro, se vamos resolver a crise climática, a ameaça nuclear e os perigos da inteligência artificial,
teremos que fazer isso sozinhos. Teremos que usar nossa própria sabedoria, nossa própria ciência e nossa própria empatia. Não há atalhos interestelares. E há algo mais profundo. Se o universo é hostil à comunicação, se a inteligência é rara e efêmera, e se a coincidência temporal é quase impossível, então isso significa que o que temos aqui na Terra é um milagre estatístico de proporções sagradas. A consciência humana, a nossa capacidade de olhar para o universo e tentar compreendê-lo, a nossa capacidade de criar arte, de amar, de sofrer e de sonhar, isso pode ser a coisa mais rara em um raio de 1.000 milhões de anos-luz. Nós somos a maneira do universo conhecer a si mesmo. Se desaparecermos, se nos autodestruirmos em um acesso de estupidez tribal, é possível que uma parte significativa da luz da consciência nesta galáxia se apague para sempre. O universo voltará a ser apenas pedra, gás e radiação, girando em silêncio cego. Essa solidão necessária deve ser o nosso maior motivador. Ela nos diz que não somos descartáveis. Não somos apenas mais um planeta em um catálogo infinito. Somos, possivelmente, os únicos guardiões da chama da razão nesta vasta vizinhança cósmica. Isso nos dá um propósito. Nosso dever não é esperar por mensagens de fora. Nosso dever é garantir que a nossa mensagem não pare. Nosso dever é proteger a biosfera, é curar nossas divisões e é nos tornarmos a civilização que sonhamos encontrar. Talvez, em um futuro muito distante, se conseguirmos sobreviver à nossa adolescência tecnológica, se conseguirmos nos tornar uma civilização do tipo 1 e depois, tipo 2, talvez então possamos quebrar as barreiras. Talvez possamos enviar naves que durem milênios. Talvez possamos transcender a biologia e falar na linguagem das estrelas. Mas por enquanto, e pelos próximos séculos, o silêncio será nosso companheiro. Não tema o silêncio. Use-o. Deixe que o vazio das estrelas nos empurre uns para os outros. Quando você olhar para o céu, hoje à noite, não procure por discos voadores. Procure pelo reflexo da sua própria fragilidade e preciosidade. Entenda que cada ser humano que você encontra é um alienígena milagroso, uma mente complexa e única com a qual você pode se comunicar, agora, instantaneamente, sem atraso da velocidade da luz. A verdadeira primeira contato que precisamos fazer não é com seres de Alpha Centauri. É o contato entre a humanidade e ela mesma. É o contato entre a nossa tecnologia e a nossa sabedoria. O universo é vasto, frio e mudo. Mas nós estamos aqui. Nós somos quentes, barulhentos e vivos. E enquanto tivermos uns aos outros, nunca estaremos verdadeiramente sozinhos na escuridão. Eu sou o professor Michio Kaku, e esta é a nossa realidade. A linha está muda. O céu está quieto. Então, cabe a nós falar. Cabe a nós cantar. Cabe a nós fazer com que a viagem valha a pena. O impossível lá fora torna o possível aqui dentro a única coisa que importa.